Deus, feche os olhos por gentileza. Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença, meu Deus, na noite desta segunda-feira, e nós queremos agradecer por tudo, meu Deus. A tua palavra diz, meu Pai, que tudo coopera. Meu Deus, muitas vezes, meu Pai, temos um plano, temos projetos, mas os nossos projetos, meu Pai, nem sempre, Senhor, são bons. Os seus projetos são perfeitos. Meu Deus, e que os teus projetos, meu Pai, sejam cumpridos, materializados e concretizados na nossa vida, na vida, meu Pai, de toda a igreja, Senhor. Meu Deus, há um tempo, Senhor, há um tempo, meu Pai, para tudo. E nós sabemos que esse tempo não é, meu Deus, para descansar. Esse tempo, meu Pai, muito menos é para parar, meu Deus. Meu Deus, a direção nunca foi para olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Meu Deus, ainda, meu Pai, que nós possamos passar pelo vale da sombra da morte, nós não tememos. Nós não temos essa direção. O medo não faz parte do vitorioso. O medo, meu Pai, ele pode acontecer, mas ele não toma as nossas decisões, meu Deus. Visita cada coração, visita a igreja, visita, meu Pai, a cada um que está na transmissão neste momento, recebendo, meu Pai, e juntamente, meu Pai, nessa oração, nesse espírito, meu Deus, nós estamos juntos, interligados. Meu Pai, nos perdoa, meu Deus, falamos, meu Pai, demais, se pensamos, se sentimos, se agimos demais, se agimos de menos. Perdoa, meu Pai, se pecamos voluntariamente, involuntariamente, consciente ou até mesmo inconscientemente, meu Deus. Nos perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós, misericórdia do teu povo, misericórdia da igreja, misericórdia dos cristãos. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Nós estamos aqui, meu Deus, e confiamos em Ti. Meu Deus, o mal pode se levantar, meu Pai, porque quanto maior é a subida, maior é a queda, Senhor. Nós sabemos que a nossa confiança precisa estar guardada, depositada, reservada nas Tuas mãos, no Senhor, meu Deus. Meu Deus, nos ajude a igreja, ajude o povo, ajude, meu Pai, a cada um, meu Deus, que está, Senhor, clamando pelo Teu nome, buscando a Tua presença. Meu Deus, que todo espírito maligno, meu Pai, todo medo, toda, meu Pai, procrastinação, meu Deus, todo espírito que está levando, meu Pai, alguns a pararem, a abandonarem, a alguns desistirem, demônio da desistência, demônio da procrastinação, demônio da imoralidade, demônio da preguiça espiritual, todo espírito, meu Pai, que traz frieza, acomodismo, meu Deus, traz descaso, todo espírito, meu Pai, que está levando, meu Deus, e conduzindo para essa escuridão, meu Deus, travando, bloqueando, amarrando, atrasando, adoentando o nosso povo, o povo do ministério, a igreja, os líderes, meu Pai, aonde tem, Senhor, uma alma, meu Pai, meu Deus, buscando, meu Pai, fazendo parte deste corpo, meu Deus, nós queremos ordenar agora, que todo espírito, meu Pai, que quer, meu Pai, abater nesta segunda-feira, que quer já roubar todo mês, todo final de ano, todos os dias da semana, todas as horas do dia, meu Pai, nós queremos ordenar agora, pega tudo que é teu da nossa vida, da igreja, meu Deus, do povo, meu Pai, desde a igreja física e virtual, meu Deus, nós ordenamos, meu Pai, que venha todo laço, armadilha, venha ser quebrado, anulado, cancelado e destruído, meu Pai, todo laço, toda armadilha, meu Deus, todo laço de morte, todo espírito que veio para matar, roubar e destruir, meu Pai, o nosso povo, a igreja, Senhor, nós quebramos,
nós anulamos, nós cancelamos e nós ordenamos, meu Pai, pelo Teu Espírito, que todos os planos sejam derrubados, toda a sentença seja derrubada, aniquilada, meu Pai, destruída, meu Deus, todo laço sobre nós, sobre a igreja, sobre o ministério, sobre os cristãos, meu Pai, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos, meu Deus. E pedimos, meu Deus, que ao lugar, meu Pai, deste lugar vazio que muitas vezes ficou, o Senhor venha preencher, meu Deus, por um espírito de coragem, meu Pai, um discernimento além do natural, além do normal, um discernimento sobrenatural, um temor, o espírito do temor sobrenatural, meu Deus, desde as coisas grandes até, meu Pai, aquele temor das coisas pequenas, aquele temor, meu Pai, que Davi teve quando relou e tocou, meu Pai, no manto de Saul. Ele já apertou o seu coração, porque, meu Deus, o Senhor deseja isso, um coração sincero, um coração honesto e um coração sensível à Tua voz, que nossos ouvidos estejam limpos, abertos, meu Deus, para a Sua voz, que nós possamos seguir as Tuas direções. E que a partir, meu Pai, de decisões, que a partir de entregas, que a partir, meu Pai, desse recomeço, meu Deus, que cada um se coloque, meu Pai, nesta posição. E começa, meu Pai, a trocar as fundas pelas espadas. Tira as capas, meu Pai, e coloca os mantos. Tira, meu Deus, a preguiça e coloca a ousadia, meu Deus. Sim, meu Deus. Eu oro, meu Pai, para o nosso povo. Eu oro por este culto, eu oro por este trabalho. Eu oro, meu Pai, que os ouvidos sejam abertos para ouvir a Tua voz, os corações sejam, meu Pai, moldados, alinhados, meu Pai, para receber esse chamado e ser conduzido, meu Deus, pelas direções e orientações do Espírito. Meu Deus, nós pedimos, meu Pai, que o Senhor conduza, leve, meu Pai, a todos nós, meu Pai, a um outro entendimento, a um entendimento, meu Pai, mais profundo. Nos leve para águas mais profundas, Senhor. Não nos deixe parados no tempo. Meu Pai, se nós, meu Deus, estamos perdendo a nuvem, meu Pai, nos mostre onde ela está. Meu Deus, se muitos perderam, meu Pai, esse mover, não estão ouvindo mais vozes, não estão, meu Pai, não sabe mais onde está a nuvem, meu Pai, que o Senhor possa resgatar, traga de volta. Leve, meu Pai, essa condução, que nenhum se perca, meu Pai. Que nenhum se perca nessa última hora. É a última hora, meu Deus, é a última hora. Chegou o tempo, meu Deus. Chegou o tempo, meu Pai, essa é a última hora, meu Pai, nós não temos mais tempo. E o tempo, meu Pai, que sobra, meu Pai, é um tempo para nós voltarmos a fazer aquilo que funciona. Meu Pai, voltar a um coração de servo. Um coração que te agrada, um coração temente, um coração, meu Deus, corajoso, um coração, meu Deus, que vai receber, vai entender e vai praticar, Senhor, praticantes das Tuas promessas, aqueles que levam, meu Pai, meu Deus, e guardam, Senhor, as Suas vontades no coração, e são conduzidos pelo Senhor. Eu entrego, meu Pai, esta reunião em Tuas mãos, que o Senhor possa nos ajudar, nos conduzir, nos elevar e nos sustentar. Nós te amamos, Senhor, e nós te agradecemos demais por esta oportunidade. Que nenhum, meu Pai, venha perder essa oportunidade. Em dias, meu Pai, como hoje, nós vemos muitos olhando, muitos pensando demais, muitos sentindo demais, mas nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados, meu Pai, para confiar, obedecer e dar mais um passo. Vamos, meu Pai, nos leve, meu Pai, a dar mais um passo. Não nos deixe, meu Pai, estagnados no lugar. Não nos tire dos Seus planos. Nos leve para dar mais um passo. Mais um passo, mais uma vez. Jogue a rede mais uma vez, meu Deus.
Podemos sim, meu pai está jogando redes e redes, passando madrugadas e dias. Meu pai jogando, tentando. Mas o Senhor leva mais uma vez, jogue mais uma vez. Porque a direção agora, meu Deus, é do Senhor. O local, a hora, o lugar, o momento, o tempo, é o Senhor que está conduzindo tudo. Nós venhamos, meu Pai, estar neste mover, a estar neste propósito e verdadeiramente poder, meu Deus, acompanhar, viver e testemunhar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para todos nós. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu creio nisso. Repita comigo, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2022, 10 vezes mais. Será meu ano. Será incomparável, sobrenatural, inexplicável. E fala para essa pessoa, e o seu também. Maravilhoso, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Mas a gente sabe que antes da volta, Deus ele nos promete muitas coisas. E a palavra diz que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quando nós falamos de Davi, nós lembramos direto. Quando a gente fala de Davi, uma das palavras e talvez algo que marcou Davi, e eu quero viver e ser como Davi, que marque algo que realmente importa. Não é você lembrar de uma pessoa, muitas vezes, e você lembrar porque a pessoa ela tem um carro tal. Ou você lembrar de outra, não, ela é casada, ou ela porque lembra da sua fisionomia, ou muitas vezes lembra daquilo que você até mesmo está vivendo. Talvez quando você pensa e olha a mulher encurvada que ficou 18 anos, ela deveria ter muitas qualidades. Mas a Bíblia retrata de uma mulher encurvada. Mas quando você fala de Davi, você fala de um coração. E se você conhece um pouquinho só mais da história de Davi, você também vai lembrar de superação. Davi que é um homem que só superou porque ele tinha um coração alinhado com as vontades de Deus. Não tem como a gente ser tirado de curral. O curral da dívida, o curral da doença, o curral da separação, o curral da humilhação, o curral das brigas, os currais. Porque tem gente que sai de um e pula para o outro. Sim, Deus. Isso é impossível. Porque Ele que dá graça, Ele que dá motivação, Ele te completa e te mostra que a tua vida não é isso. A nossa vida não é para nós. Muitas vezes nós somos chamados para ser atores, muitas vezes coadjuvantes, muitas vezes nós não somos chamados, muitas vezes nós não somos lembrados. Porque nós estamos aqui somente para servir às vontades de Deus e cuidar do próximo. Davi ele foi moldado. Ele estava na guerra e sem aquelas guerras, Davi nunca poderia dizer que já não passou por isso, já não venceu aquilo. Ele foi lapidado, moldado no fogo. Davi ele precisava de um Saul. Saul foi aquela peça que você precisa encaixar. E muitas vezes não quer encaixar, mas precisa encaixar. E Davi não estava tão pronto ainda. Davi ele tinha um importante. Às vezes tem pessoas que acham que Deus está procurando um diploma bom. Às vezes você acha que Deus está procurando que você seja muito daquilo, ou que você tenha talento daquilo, ou que você seja muito criativo. Mas quando você vê que Deus ele busca um caráter aprovado, Deus ele busca um coração alinhado e lapidado, você começa a entender muita coisa. E você começa a entender que Deus, o que você não tem, Ele tem de sobra. O que você não possui, Ele te transborda. O que te falta, Deus tem 12, 13 cestos sobrando. E Davi, ele tinha muito coração.
muita entrega, muito relacionamento. E é por causa disso que Deus ele decidiu tirar ele de curral. Porque ele não estava escondido, ele estava no melhor lugar. Sabe onde é o melhor lugar? Aonde Deus manda você ficar. Aonde Deus te coloca. Esse é o melhor lugar. Às vezes a gente acha que a gente queria aquilo, a gente queria aquilo outro, eu queria estar naquele lugar. Será que Deus te chamou para estar lá? A Bíblia diz em 1 Crônicas 17, na versão Almeida: agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral. Não foi aquela pessoa, não foi a tua esposa, o teu marido, não foi aquele emprego, não foi aquele chefe, não foi aquele médico, não foi aquele juiz. Deus está dizendo, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefes do meu povo de Israel. Eu penso que Paulo, até separei isso aqui, eu acredito que Paulo ele explica bem o que Deus estava falando aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo. Repita comigo, insignificantes do mundo. As desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Eu gosto muito dessa versão, chama versão New Berkeley, americana. Deus também escolheu as pessoas insignificantes e os joões ninguém do mundo para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quantos de nós chegamos aqui como João ninguém? Quantos de nós chegamos aqui sem nem nome, cheirando ovelha, todo sujo, esquecido? Deus ele busca no curral. Davi era o cara do curral. O cara rejeitado, o cara que foi rejeitado pelo pai, rejeitado por irmão, rejeitado pela esposa, rejeitado pelo líder, Saul. Até o inimigo rejeitou ele. Golias, no seu discurso, rejeitando. Mas quando você é rejeitado pelo mundo, você é aceito por Deus. A Bíblia diz que quando você tem inimizade com o mundo, você tem amizade com Deus. Mas quando você tem inimizade com Deus, aí você é amigo do mundo. Deus ele começa a honrar a Davi a partir do momento que ele tira Davi da obscuridade. Quando você pega a palavra, você vê aqui, volta no versículo. Deus ele nos chamou para ser chefes. Fala, Deus me chamou para ser chefe. Ele não te chamou para você ser escravo. Ele não te chamou para você ser escravo do pecado. Ele não te chamou para você ser escravo de humilhação. Ele não te chamou para você ser escravo de dívida. Ele não te chamou para você ser escravo de medicamentos. Ele não te chamou para ser escravo das suas próprias vontades. Ele te chamou para ser escravo de Deus. Porque quando você é escravo de Deus, você é chefe no mundo. Você é chefe na sua vida financeira. Você é chefe e líder do seu casamento. Você é chefe e líder do seu emocional, do seu espiritual. Nós não podemos mais achar que Deus está chamando alguém com evidência. Porque Deus ele vai chamar alguém que se evidencie para Ele, para Deus
apresentar ao mundo. Deus não quer que você se apresente, Ele quer apresentar. Eu que te tirei, eu te chamei. Foi a hora certa, foi na hora certa, foi no momento certo, foi no dia certo. Não houve atrasos. E nem adiantou nada. Era o momento certo. O momento que já estava passando por aquela transição. O povo pedia um rei. Mas o povo ele tinha a imagem de apresentar. As pessoas querem apresentar. E da maneira que um povo que é conduzido, escravizado pela imagem, queria apresentar. E Davi era aquele genro perfeito. É aquele que todo pai quer conhecer. E você chega lá, aquele homem alto, aquele homem que o mais alto batia no seu ombro, aquele homem bonito, aquele homem que não... É que ele chegava a se apresentar, você já sabia quem era Saul. Era Saul. Mas Deus não olhava dessa maneira. O que o povo queria era um rei. Era apresentar. E o que Deus nos chama é para que você queira um Deus. Para que você queira uma vida com Deus. Porque será para a glória de Deus, não será para a sua glória. Não é para você se vangloriar. Porque você foi chamado, e quando você foi chamado, Paulo diz, quem era sábio? Nem que a sabedoria humana você tinha. O que nós somos quando chegamos? Era um João ninguém. Era um João ninguém. Mas quando você vê um cara, quem é Davi? Antes e pós ser chamado. Quando ele tira a funda e pega a espada. Aí você começa a ver. 1 Samuel 9. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você. Repita comigo, enviarei a você. Enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Em 1 Samuel 10, capítulo 1. Samuel apanhou um jarro de óleo. Repita comigo, jarro de óleo. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo, o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Aqui vemos Deus encontrar na casa. Aqui a gente vê Samuel, ainda aqui em 1 Samuel 16. Vamos ler primeiro esse. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Então aqui, eu o enviarei. Repita comigo, eu o enviarei a Jessé e escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Aqui nós vemos duas unções. A primeira, a unção de Saul. Deus ele enviou Saul para Samuel. E aqui a gente vê um padrão, enviarei um homem da terra de Benjamim. Aqui existe um orquestrar de Deus. Por causa das jumentas do pai, levou Saul a Samuel para ser ungido. Agora, quando nós vemos que aquilo que Samuel usou foi um jarro. Quando nós pegamos a unção de Davi, Deus enviou Samuel a Davi. Eu o enviarei a Jessé e escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Aqui Deus manda Samuel ir até Davi. Lá, Saul foi até Samuel. O jarro era algo que ele usava para ungir tudo. Era algo normal. Aquilo era algo comum. Não havia nada de sobrenatural ou anormal naquilo. Agora, quando você vê Deus dando detalhes para Samuel, você vê os detalhes. Você vai pegar, vai encher um chifre, encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei.
A unção de Saul usou um jarro, a unção de Davi usou um chifre. Deus, ele deu detalhes, você vai encher o chifre, você vai até a casa de Jessé e você vai fazê-lo rei. A primeira direção, quando nós vemos, por que você está entristecido? Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Isso nós vemos muito. Pessoas se entristecendo porque coisas não estão andando na própria vida, e não tendo discernimento, perdendo os moveres e não conhecendo Deus, e não entendendo que Deus está rejeitando. Se Deus está rejeitando coisa na sua vida, por que você está entristecendo? Você está se entristecendo. Por que nós ficamos tristes por coisas que Deus já rejeitou? Deus, ele está rejeitando, e o coração diz muito sobre isso. Quando nós pegamos aqui, até eu separei isso aqui. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Mais uma vez, aquele que não tem aliança, aquele que perde propósito, aquele que se torna um inimigo das vontades de Deus, Deus rejeita. E nós não devemos ser conduzidos e não perder esse mover. Tem pessoas que estão perdendo o mover, não está vendo a nuvem passar, não está seguindo, quando ela se move, continua parado. Quando Deus manda falar, espera, estão matando Isaac, não estão ouvindo a voz de Deus. Mas vemos aqui, Deus ele fazendo coisas novas. A unção de Davi foi única. O momento, a direção, a forma que foi realizada. Samuel ele entrou na casa, você vê um pai rejeitando nitidamente, não chamou Davi. Aquilo não era importante para Jessé. Mas, quando você pega aqui em Salmo 78, 70, diz: então Deus escolheu seu servo Davi, ele tirou do curral, o curral de ovelhas. Aí você pega no Salmo 89, 20, escolheu meu servo Davi para ser rei, ungindo com azeite sagrado. Até aqui Deus ensina, o que precisamos é de um coração de servo. Repita comigo, um coração de servo. Deus não está procurando uma imagem publicitária. Deus ele não escolhe pelo tamanho. Deus não está escolhendo pela sua altura. Deus não está escolhendo pelo seu diploma, pelo seu conhecimento. Deus não está te escolhendo pelo seu carisma. Deus não te escolhe pelos seus contatos. Deus não te escolhe pelo tamanho do seu currículo. Deus não te escolhe pelo tamanho da influência que você tem pelas pessoas. Deus está procurando pessoas com caráter certo. Pessoas sinceras no ponto de vista espiritual. Quando você tem um coração de servo, você é humilde. Você sabe o que precisa ser feito e faz. Você não precisa ser mandado. Já usei algumas vezes essa frase, que a lealdade não espera ordens. Quando a gente é leal a Deus, é quando a gente conhece as vontades de Deus. E quando você conhece as vontades de Deus, você não precisa de ordem para obedecer. Você só quer obedecer. Você só quer cumprir as vontades. Você só quer viver uma vida de servo. Não há maior grandeza para o cristão do que chegar na categoria, no patamar, na função de Deus te chamar de meu servo. Você chegou mais alto no nível. Se você sabe, se você acha que ter 1 bilhão, 2 bilhões na conta é ser rico, é que você não conheceu. Está ser colocado e nomeado como meu servo. Porque nós podemos buscar muita coisa. Mas quando você entende, para ser chamado de servo, você não pode ser arrogante. Você não se rebela. Você não se revolta. Você respeita a autoridade. Você serve fielmente, em silêncio, os propósitos de Deus.
Porque tem pessoas que servem fielmente, mas não em silêncio, parece um papagaio. Toda hora está falando, eu fiz isso aqui, eu estou aqui na vontade. Aí vem a intenção e motivação. Porque você quer conhecer um servo que anda segundo as vontades de Deus, um servo bom e fiel, é quando você vê que ele está em silêncio. É quando você entende e tem a ciência, a consciência, o entendimento e a convicção disso aqui. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aí sim. Aí Davi, ele começou a ser um destaque. Ninguém mais conhecia como aquele que estava lá no curral. Agora conhecia por aquele que era servo e servia a Deus. Quando Samuel, isso para mim me toca bastante isso, eu já falei isso aqui no altar, que quando Samuel derramou aquele chifre de azeite, aquilo é a maior honra que um homem poderia ter na vida. Mas o que Davi fez? Davi ele não pegou aquele chifre e botou na porta da casa de Jessé dizendo, agora tem um novo rei aqui, respeitem. Ele não saiu aqui, como foi feito com Mardoqueu, pelas ruas, gritando, eu sou o novo rei. Fui ungido por Samuel, olha aqui, estou todo cheio de azeite. Toma aqui, Eliabe. Toma aqui, Saul. Não aconteceu nada. Ele continuou a mesma rotina. Ele continuava indo e seguindo as vontades do pai e de Jessé. Os dois, o pai. Quando Jessé ele mandava, ele levava. A Bíblia diz que quando ele estava lá tocando ainda já como arpista, ajudante, ainda ele voltava. A Bíblia relata isso. Ele voltava ainda para apacentar as ovelhas. É isso um coração de servo. Um coração que teme a Deus. Ele não se ilude pela função. Ele não se contamina pela unção. Ele não se altera pela posição. Ele sabe quem é Deus. E sabe que se eu não sou mais um João, ninguém que cheira ovelha, é por causa de Deus. Sabe que é Deus, ele sabe que foi Deus e ele sabia que era Deus. Sempre Davi soube que era Deus. Às vezes a gente acha, por algum momento na vida a gente olha para o lado e acha que é nós, a gente olha para o lado e tem um espelho, e a gente olha para nós mesmos e achamos que nós chegamos lá. Você não chegou em nenhum lugar. Se você ainda respira, é porque Deus permite. Se a gente tem fôlego para respirar, boca, língua para louvar, se você consegue ainda ajoelhar, se você tem boca para mastigar, se você ainda tem braços para louvar a Deus, porque Deus permitiu. Até para louvar e adorar a Deus, a gente precisa dele. Até para a gente agradar a Deus, a gente precisa dele, a gente precisa se relacionar e viver uma vida com ele. Porque é tudo para a glória de Deus. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Foi a partir daquele dia. Quando você vê, a maneira que o Espírito se apoderou de Saul foi diferente de como se apoderou de Davi. A maneira que se apoderou de Saul foi totalmente diferente. As direções veio por Samuel. Você vai para lá, você vai achar os azeites, você vai descer, e o Espírito vai se apoderar. No momento que ele recebeu a unção, o Espírito se apoderou. Quando a gente fala de chifre, chifre é governo. E ele foi ungido para governar, ele foi ungido para ser um representante. Deus te chamou para ser chefe, um representante, governar as suas vontades. Deus ele te chamou para você ser chefe. Deus não te chamou mais para você ser escravo. Deus não te chamou para ser escravo do medo, o escravo da omissão. Quando fala de chifre, a Bíblia fala de um governo. E nós precisamos estabelecer o nosso governo. Deus ele está ungindo e Deus quer que nós venhamos a receber essa unção, a unção pelo chifre. Não é uma unção natural, não é uma unção normal, não é pelo jarro. O jarro não é para você. Deus está falando de chifre.
Deus está falando um chifre cheio de azeite, sendo derramado na tua cabeça, em perante todos os seus irmãos. Nenhuma palavra vem por acaso, e as palavras vêm quando precisa vir. 1 Samuel 16, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Na NVI aqui, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se. O Espírito do Senhor apoderou-se. Em Isaías 11 diz, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O caos atrai o Espírito Santo. O Espírito se movia sobre as águas, o Espírito se moveu poderosamente no vale dos ossos secos. Quem passou por essa pandemia conosco viu que nós explodimos. No tempo da pandemia foi o tempo que nós explodimos. Porque no tempo da pandemia nós vimos aquela pandemia como uma guerra. Aquilo não era uma guerra de vacina, aquilo não era uma guerra de governos, aquilo não era uma guerra de pessoas, aquilo não era uma guerra dos vacinados e não vacinados. Aquilo era uma guerra espiritual. E o que nós estamos vivendo hoje é uma guerra espiritual. O que aconteceu ontem é uma guerra espiritual. E se você abre e olha as redes, você já vai entender o que eu estou falando. Não é. Ninguém está falando aqui de algo que está oculto. É algo que está escancarado. E ainda tem cristão que está esperando alguma coisa, não se move, não ora, não jejua, não luta pela sua vida e pelas liberdades que foram te dadas, não se move, não entende o chifre, não entende a unção, não entende o mover, não entende o tempo de guerra. Estamos em um tempo de guerra, e Deus quer que nós venhamos aí a nos focar, a orar mais, a jejuar mais, a nos esforçarmos mais, a sacrificar mais, a estar mais nos cultos, estando mais nas palavras, ouvindo, jejuando, sacrificando mais, porque do mesmo forma que nós nos destacamos, com a igreja fechada, tempo de guerra, naquela pandemia, do mesmo modo que nós explodimos, vamos explodir novamente agora. Nós iremos voar, dar saltos maiores. Nós iremos para outro patamar espiritualmente, fisicamente, financeiramente, emocionalmente, no casamento, na sociedade. É tempo de limpa, é tempo de mudança, é tempo de entrega. É tempo de você não olhar mais isso aqui como um protocolo. Eu vou aqui porque eu preciso me sentir bem. Não, você precisa se sentir bem. Até unção de espírita, você chega lá, recebe um passe, você sai bem. Até você vai num show evangélico, aí você sai bem também. Até você for no spa, você sai ótimo. Quer uma massagem? Vai para um curso, não sei o quê, vai para qualquer coisa de massagem, você vai sentir ódio, é relaxado, tira a tensão, quiropraxia, tira tudo. Você vai lá, estoura tudo, quebra. Você sente excelente. Vai para um psiquiatra, vai para um psicólogo, vai te falar bem também, vai querer te ouvir, você vai falar. Agora Deus está falando para você que esse é o momento da gente subir e entender que eu não estou mais no curral. Eu não posso trabalhar da mesma maneira. Não será mais um leão, um urso que vai vir na minha porta. Porque tem coisa que já está na nossa porta. Tem coisa que já está batendo. Tem coisa que já entrou. Tem coisa que muitos já estão vivendo dentro de casa. Tem urso. E tem leão já sentado no sofá. Tem coisas acontecendo, a gente não se move. Não se mexe. E Deus está falando que aqui Ele começou uma coisa nova. A nuvem se movia e o povo se movia.
Você está se movendo? Você está acompanhando a nuvem? Você está acompanhando o mover? Você está na mesma unção? Você está no mesmo espírito? Você está ouvindo os propósitos de Deus na sua vida? Deus tem uma nova unção. E essa nova unção vem para um novo tempo. Deus quer que nós venhamos a receber esse novo tempo, a viver esse novo tempo. Há uma nova unção e nós precisamos entrar nesse mover, andar por com isso que Deus está nos mostrando. O sucesso de amanhã vai depender das entregas de hoje. É fácil, muitas vezes, a gente se tornar um dinossauro, somente um membro de banco, uma pessoa que só vem na igreja, pelo menos ele está na igreja, mas não entrega, não se move, chega em casa, não é a mesma pessoa na igreja, não tem a mesma linguagem, a linguagem de Cristo, não tem a mente de Cristo, não tem as atitudes de Cristo, não tem os moveres, não está entendendo o que Deus quer. Mas Deus está falando de algo poderoso. Diga aos israelitas que mudem o rumo. Êxodo 14. Diga aos israelitas o momento é de você mudar de rumo. O momento é você mudar de direção. O momento de parar de fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. O momento de você somente bater, eu vou orar aqui um pouquinho, depois eu vou fazer isso aqui, depois eu vou nesse jejum aqui. Não! A lealdade não espera ordens. Você faz sem ser pedido, sem ser mandado. Você quer mais porque você tem fome. Precisamos dessa fome. A fome de agradar. Muita coisa ainda está acontecendo. E a igreja, ela não passa. Mas os movimentos passam. Até porque muitos perdem os moveres de Deus. A nuvem se levanta e se move e a pessoa muitas vezes nem percebe. Êxodo 40, 36. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. Vamos ler juntos. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas, se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Para Davi chegou um tempo que ele tinha que deixar a funda e pegar a espada. Davi, ele precisava trocar a capa de pastor pelo manto de rei. Davi, ele precisava pegar o cajado, deixar de lado, e pegar o cedro para governar. Saiu do curral para ser o soberano sobre todo Israel. Deus, ele tem uma unção, a unção do chifre. É tempo de transicionar. É hora de mudanças. E para você viver mudanças, você tem que trabalhar em cima das suas mudanças. Para você viver transformações, você precisa buscar transformações. Para você buscar uma nova porta, você precisa começar a abrir a própria porta. Muitas vezes a gente quer esperar que Deus venha abrir as minhas portas que eu tranquei e eu ainda escondi a chave. Você precisa ser corajoso, enfrentar bloqueios e travas. E tudo começa entregando e mudando toda a sua rotina espiritual. Nós precisamos de coragem. O final sempre é melhor do que o início. Muitas coisas vão acontecer, muitas coisas já aconteceram e muitas coisas estão por vir. Nós não viveremos somente uma guerra em nossas vidas, mas viveremos uma guerra também na nossa nação.
E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos se levantar. Nós precisamos entender que há uma unção sobre as nossas cabeças, direcionada e derramada pelo próprio Deus. Deus, Ele quer que você saiba que tipo de óleo que está na tua cabeça. Não é óleo de jarra. Não é óleo normal, comum, aquilo que você unge não sei o quê, unge as suas coisinhas, faz um bifinho às vezes, frita um ovo. Mas esse azeite foi preparado unicamente para te derramar essa autoridade, para te derramar essa unção, para te derramar este poder novo, esse espírito novo. Aqui era um tempo que Davi ele precisava buscar muito mais de Deus do que o normal. Não tinha caminho fácil. E Deus trabalhou de uma maneira que ele esteve com Saul e depois foi perseguido por Saul. Saul foi o momento, o modelo, aquilo que foi usado para lapidação. Mas o próprio Samuel não tinha entendido. E começou a enxergar ainda que Deus ele trabalha pela imagem. Deus não quer que você ache que Deus vai trabalhar pela sua imagem. A sua imagem pode ser ótima. Você pode ser o melhor, né, em botar uma roupinha bonita, vir para a igreja, dar o seu Deus abençoe para as pessoas perto, né, da sua rua, dentro da igreja, no seu trabalho, mas dentro da sua casa, da sua vida privada, aonde só Deus vê, aonde só Ele conhece. Somente Deus sabia o que Davi fazia atrás das ovelhas. E é por causa disso que ele foi tirado. Às vezes a gente não vê que é Deus que vai me tirar de lá. É Deus que vai chamar o meu nome. É Deus que vai enviar a bênção até minha casa. Eu não vou até lá. Deus envia. Pode até querer te esconder. Pode até querer te ocultar. Até o pai que não deveria fazer isso, queria ocultar, esconder, nem estava ligando. Quantas vezes a gente acha que por causa na sua profissão, no seu lugar, ninguém vai ver? Eu lembro um dia que a bispa desceu para andar nas igrejas, ao redor da igreja aqui. E ela foi andando, e ela foi olhando, e ela foi orando também. E aí ela foi lá na sala do estúdio, onde tem várias baias, umas 10 baias, onde as pessoas trabalham. E aquilo me marcou bastante, porque ela foi andando na mesa e do nada ela parou numa mesa, uma baia pequena, e ela olhou lá que tinha uma mensagem. Ela falou, nossa, que mensagem bonita. Às vezes a pessoa ela podia apostar a vida, a bispa nunca vai descer, parar na minha baia e olhar o que eu botei do lado do meu computador. E Deus fez. E Deus chamou. E tudo pode ter sido para essa pessoa ser honrada. Porque aonde ninguém via, talvez muitos passaram por lá e nem olharam, e nem observaram. Mas quando você tem um olhar espiritual, sempre os seus olhos vão ser voltados e vão ser conduzidos para o espiritual. É como um imã. Quando você tem a visão dada por Deus, tudo que reflete a Deus, você está sendo puxado. E faz muitas vezes a bispa sair da sua sala, do seu quarto e parar na tua baia. E perguntar de quem é essa baia. Ela perguntou de quem é essa baia. E aquilo mudou muita coisa. Porque você já começa a olhar com olhos diferentes. Uma visão diferenciada. Quando Deus quer, Ele sussurra seu nome para empregador. Sussurra seu nome para esposa, para marido, para funcionário. Quando Deus quer, não adianta esconder. Ele te tira e te apresenta. Tira a funda e bota a espada. Tira a capa de pastor fedida e bota o manto de rei cheiroso. Quando Deus quer, você é apresentado pelo próprio Deus.
E Deus quer que você seja apresentado e se posicione. Tome um banho espiritual. Comece a colocar e se colocar e entender que eu tenho uma unção diferenciada. Há um chifre que foi derramado, cheio de azeite na minha cabeça, e eu tenho autoridade. Uma unção poderosa, disponível somente para aqueles que creem de todo o coração, que lhe trará mudanças e transformações grandiosas para a sua vida. Você está no fim de um tempo. Você entrará num tempo novo. Tem um tempo novo que... Um tempo que você não quer mais viver vai se findar. E um tempo novo que você almeja e espera há muito tempo vai começar. É o tempo de você beber vinho, aquele vinho que você não bebeu, ter aquela alegria que ainda você não viveu, ter aquelas experiências que você ainda não teve. É hora de sair do curral da vida, o curral de trás das ovelhas. Chegou a hora de governar. O nosso povo irá governar. A igreja do Senhor irá governar. Você irá governar. A sua família vai governar. Aquilo que Deus te coloca e vai colocar nas tuas mãos, vai acontecer. Tem um pastor que eu até peguei, e eu achei tão bonito. F.B. Meyer. Frederick Meyer, também conhecido como FB, o pastor batista, evangelista inglês. Ele fez uma eloquência poética, falando um pouco de Davi naquele dia. Aquele dia que Davi estava a caminho, Samuel estava a caminho para ungí-lo, e ele descreveu lindamente a maneira como foi feita. E eu quero ler para você. Naquele dia, nenhuma trombeta angelical fez a proclamação, nenhum rosto olhou lá do céu. O sol surgiu naquela manhã como quis, quando quis. Sobre os muros avermelhados as colinas de Moabe, colorindo as cortinas de nuvem em amarelo e dourado, com o primeiro raio de luz, o menino estava a caminho para levar o rebanho às pastagens cobertas de orvalho. Muitos deveres ocupariam sua alma vigilante durante as primeiras horas da manhã. Fortalecer as ovelhas que estivessem fracas, curar as doentes, consertar as fraturas e procurar as perdidas. Ou a música da sua canção talvez tenha enchido o ar. O que estava ali, a escuta. Busque o sobrenatural, porque será numa manhã como qualquer outra. Porque quando a gente espera no Senhor, nós voamos. Mas quem decide a hora que você vai voar é Deus. Você não se prepara para a guerra. Se a guerra amanhã eu não vou me preparar. Não, todo dia eu me preparo, me relacionando de maneira sincera e honesta com Deus. Reconhecendo quem Ele é, me colocando na posição de servo, me tornando uma autoridade, governando as minhas vontades. Busque esse Deus sobrenatural, porque tudo que você busca e tudo que você quer viver vai acontecer de maneira natural. Quando nós estamos vivendo, compreendendo esse mover, nós entendemos que eu já possuo isso, eu já tomo posse, isso já está sobre minha cabeça e eu vou sim ser chefe de tudo. Davi, a Bíblia estava lá, o Senhor ainda fala para Davi, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo. Saiba que Deus derramou e está derramando essa unção sobre a tua cabeça. Saia do ocultismo, saia do obscurismo, da onde está obscuro, aonde está, onde ninguém está vendo. Mas aonde ninguém está vendo, Deus está vendo. E o que a gente faz na nossa vida privada reflete 100% na nossa vida pública.
O momento é você entender e ouvir esse chamado. Ouça a voz de Deus. Ele já está te tirando. É um tempo novo. E brotará da raiz do tronco de Jessé algo novo na tua vida. Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos. Esse é o momento de você dar condição a Deus. E ter a segurança e o compromisso que eu tenho crédito, meu Deus, para cobrar. E também eu tenho crédito para receber. E se está faltando um alinhamento, se talvez você perdeu a nuvem, se talvez a nuvem se moveu e você ficou parado, ou talvez a nuvem estava parada e você se moveu sem ela mandar, o momento é realinhar, alinhar a nuvem de Deus, as vontades de Deus, aquilo que Deus preparou para você, para aquilo que você vai viver em Deus. Deus quer que você viva, que toque e que testemunhe esse novo tempo. Mas para isso você precisa dar condição. Dê condições a Deus. Fale com Deus. Dá-me um coração segundo o teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Jeito de andar, quero um novo coração. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Oh, muda, muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Oh, muda, muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Mantenha os seus olhos fechados. Se eu falar para você quem foi Davi, Davi simplesmente foi um modelo que Deus busca reproduzir. Deus o levantou por amor à nação. Imagina quanto Davi agradou a Deus, que a Bíblia diz que foi por amor a Israel que Deus deu a Davi como rei. Davi, ele entrou na corte de Saul como arpista. Ele tocava para acalmar Saul. E a gente vê um homem que não tinha vergonha de fazer as coisas pequenas, que era considerada pequena para todos. Não era porque ele era o maior cuidador de ovelhas do mundo, mas é que ele tinha amor pelas coisas pequenas que Deus confiou para ele. Não tinha problema em fazer coisas consideradas pequenas. Cuidou do pequeno rebanho das ovelhas do pai. Foi entregador de suprimentos pelo pai.
enviados ainda para irmãos que nem respeitavam ele. Davi, ele foi um exemplo. E a gente via que mesmo na posição que ele estava, trabalhando junto com o rei, ele voltava para apacentar as ovelhas. Será que hoje o Espírito Santo está te fazendo lembrar as coisas pequenas que você desprezou? As coisas pequenas que você não respeitou? Aquelas coisinhas que para Deus é tão importante, mas para você considerava como pequena, como insignificante. Deus, Ele não quer que nós venhamos a estar nos gloriando, bajulando pelas coisas grandes. Mas o que chama a atenção de Deus, aonde? É aquilo que você faz de todo o seu coração, aonde somente Deus e você está numa ligação, uma conexão espiritual. E que Ele sim, Ele agrada. Sim, era tanto amor que Deus deu Davi para a nação. Um homem que era segundo o coração de Deus. Nós chegamos em Deus como Joãos, ninguém. Mas Deus te fez alguém. Para Deus você é alguém. Deus conhece o teu nome. Deus sabe as suas vontades. Deus sabe as suas dores. Deus sabe os seus problemas. Deus sabe o tanto que você ora e o tanto que você deixa de orar. Deus sabe o tanto que você lê a Bíblia e quanto você deixa de ler. Deus conhece tudo. E mesmo assim te ama. Mesmo assim, nós podemos fazer tanto mais. Mas isso mostra todos os dias quanto as pequenas coisas que eu realizo, Deus, Ele transborda infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sempre é multiplicado as nossas vontades. Jesus nos mostra na multiplicação dos pães e peixes. Era só para alimentar, mas ficaram satisfeitos, ainda sobrou. Sempre transborda. Deus quer transbordar na tua vida. Deus quer que você entenda essa nova unção, esse novo tempo. Deus quer que você venha governar, que você receba essa unção sendo derramada pelo chifre, para governar, para receber essa autoridade, pegar, porque ela é sua. E com essa autoridade, você dá mais, você avançar mais, você sacrificar mais, você jejuar mais, você se dedicar mais. Deus não precisava Davi mandar obedecer, ele só queria obedecer. Quando a gente só quer obedecer, fica fácil viver uma vida poderosa, porque eu não obedeço mais aquilo que eu quero, mas eu obedeço aquilo que Deus deseja. Assuma hoje um compromisso com Deus. Se prepare mais. Esse é o momento de você parar de usar fundas e trocar pelas espadas. O momento é a gente parar de comer as comidas pastosas, de beber, e pedir que Deus coloque dentes espirituais para você começar comida sólida. Desafios sólidos, porque quanto maior desafio, maior a glória. Quanto maior desafio, maior a vitória. Quanto maior o problema, maior o testemunho. É para você testemunhar. Deus quer que você ainda testemunhe esse ano algo impossível na sua visão até então, algo que parecia que não era para você. E Deus está falando: olha para as coisas pequenas, porque está lá. Olha para as coisas pequenas que você está deixando passar. Quantas vezes Deus mandou você cuidar da ovelha, você não cuidou? Quantas vezes Deus mandou você levar suprimentos e você não quis levar? Quantas vezes Deus pediu? Ame a Deus acima de tudo e ame o próximo. Se dedique, porque quanto mais a gente entender isso e sair daqui, que
tendo esta visão, eu já estou ungido, eu já estou todo ungido para um novo tempo. Nós viveremos esse tempo. Esse não é um tempo de parar, não é um tempo de retroceder, não é um tempo de descansar, não é um tempo para parar para comer. Tempo de guerra, não tem hora para comer, não tem hora para dormir. Você fica alerta, vigiai e orai, sempre. Fique alerta. Esse é um tempo que nós estamos na posição dos gaditas. A Bíblia diz que aquele povo era corajoso. Quando nós lemos na palavra do Senhor, vemos, dos gaditas se passaram para Davi ao lugar forte no deserto. Homens valentes, adestrados para a guerra. Será que você já está adestrado para a guerra? Será que você já está cumprindo? Quando Deus manda sentar, você senta. Quando Deus manda você avançar, você avança. Quando Deus manda você parar, você para. Porque quando fala de adestramento, é adestramento. Não tem meio tempo. Não tem meia conversa. Manda parar, manda morder, o cachorro obedece. Nós precisamos ter essa consciência. Eu preciso estar adestrado para a guerra. Eu não sei quando a guerra chega, mas se ela chegar hoje, eu estou preparado. Que sabiam manejar escudo e lança. Você já está sabendo manejar os escudos? O escudo da fé, a espada da palavra de Deus. Seus rostos eram como rostos de leões. E eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. Se torna agora um gadita espiritual. Aquele que quem te olha já vê. Você é uma autoridade. Você está saindo daqui para governar. Quem olhar para você vai ver, essa pessoa é diferenciada, ela anda diferente, ela fala diferente, os resultados dela é diferente. Ela não precisa dar ordens, não precisa pedir. Quando você pede, ela já fez. Quando Deus te chama, você já sabe manejar escudo e lança. E quando te olham, porque uma coisa é você olhar para você no tempo de paz. Agora esse rosto era no tempo de guerra. Será que no tempo de guerra, que cara você faz por problema? Porque muitos estão fazendo caras covardes. O seu inimigo vê o medo nos seus olhos. Saiba que Deus dá um espírito de coragem. E quando você recebe esse espírito, os seus inimigos têm que olhar. Que quando olha para você, sabe que ali tem um leão. Ali tem um leão que não tem medo de nada. É ágil, é rápido, obedece, não tem medo, é corajoso, é ousado, é intrépido. Não sabe o que é pedir por favor. É só avança, só toma territórios. Tome o seu território. Avance em Deus. Pega essa palavra e saiba que ela vem para te levar para um outro patamar, para um outro tempo, para uma nova unção. O chifre da autoridade vem para te fazer governar. Você não será mais escravo. Hoje você é chefe. Não será mais escravo do pecado, da preguiça, do medo. Mas você vai tomar territórios e aqueles que estão ao seu redor você também vai influenciar. Vai se posicionar e vai fazer posicionar a todos. Não pode ter covarde perto de você. Você precisa influenciar mais do que ser influenciado. Meu Deus, nós agradecemos, meu Pai, por essa mensagem. Agradecemos por essa palavra. Agradecemos, meu Pai,
por esse portal, o Senhor está abrindo portas. E chifres, meu Pai, estão sendo virados. E azeites estão sendo derramados na cabeça do teu povo. E hoje, meu Deus, gaditas estão se levantando. Pessoas que não têm medo, sabem manejar, sabem guerrear. O rosto é como leão, são rápidos, meu Pai, como corças do monte. Não tem medo de nada, meu Pai. Estão saindo do curral e está indo, meu Pai, na posição de chefe, meu Pai. Somos chefe, Senhor. Não há, meu Pai, segunda opção. Não há plano B. Nós somos chefe, Senhor, e temos essa autoridade. E vamos, meu Pai, a partir de hoje, nos posicionar e tomar territórios. Meu Pai, territórios financeiros, territórios conjugais, territórios espirituais, emocionais, políticos, em todas as áreas, meu Pai, nós vamos, meu Pai, avançar, porque nós não somos um povo da covardia. Meu Deus, somos o povo que é diferenciado. Meu Pai, nós somos os destaques. Da mesma maneira que explodimos na pandemia, iremos explodir nesse tempo de guerra. Esse é o momento, meu Pai, de explodir. E vamos explodir. E vamos avançar. E vamos, meu Pai, viver o sobrenatural. Eu declaro que você vai viver o sobrenatural na tua casa, na tua família, no teu financeiro, na tua saúde. Você será assim, poderoso e valente. E o rosto será como de leão. E já é como de leão hoje. Obrigado, meu Deus. Nós chamamos demais e agradecemos, meu Pai, por essa mensagem. Ela, meu Pai, vem somente, meu Deus, para separar, elevar, meu Deus, aqueles, meu Pai, que ainda viverá o melhor ano da vida, meu Deus. Esse ano não acabou, e para muitos, meu Deus, nem começou ainda, e nós ainda viveremos muitos milagres, testemunhos, vitórias, meu Pai, para a honra e glória do Senhor. Eu creio nisso, eu concordo com as orações. Eu determino, meu Pai, que os clamores e pedidos sejam materializados e concretizados para a honra e glória do Senhor. Nós chamamos, meu Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.